Vamos lá dar continuidade ao nosso programa das informações da tireoide. Hoje eu quero falar com você da digestão e depressões. Digestão é quando a gente consegue digerir e fazer uma assimilação daquilo que a gente está se alimentando. As depressões é quando a gente perde, quando a gente não consegue adquirir. Então, uma informação importante para você saber que existem elementos que podem estar faltando aí no seu corpo. Então, essas informações de hoje vão ser muito importantes para você saber e estou tomando uma providência em relação a isso. As causas de perdas de nutrientes. Então, os vegetais e frutas que deveriam ter os nutrientes adequados ao nosso suprimento orgânico não fazem esse papel aí de maneira adequada quando eles sofrem influências genéticas, fertilizantes, agrotóxicos, o processamento, o transporte, processos industriais que são estabelecidos e vão levando boa parte dos nutrientes. Até congelamentos tal podem alterar os nutrientes. Veja, as plantas hoje, uma parte das plantas que são plantadas em longa escala, né, em larga escala, perdão, elas têm muito potássio no solo. Então, o potássio no solo, ele é um nutriente que atrapalha o cálcio na planta. Então, quando eu tenho solo rico em potássio, eu tenho uma planta carente em cálcio. Como se faz para corrigir isso? Ou você vai lá e bota cálcio no solo, ou bota manganês no solo, que é uma maneira de você corrigir. Mas vejam, não entenda que só o nutriente que você está comendo é suficiente para você ter esse suporte que você precisa. Nós vamos precisar fazer uma suplementação para você. Na agricultura e manejo orgânico de alimentos, a história é outra. Não se usa agrotóxicos, a plantação em pequena escala, existe rotação, manejo do solo e o processamento não tem tanta influência da indústria. Então, óbvio, a agricultura orgânica e os alimentos orgânicos, obviamente, são preferíveis para o nosso consumo. Ou comece aí uma hortinha na sua casa, que eu acho bem bacana, muito simples de fazer, não dá tanto trabalho, mas vai dar muita saúde para você. O processamento do alimento industrial, olha que informação aqui, ó, gera uma desintegração da forma natural. Você perde a constituição natural do alimento. E muitas vezes retirando a parte nutritiva, exemplo, você pega o arroz integral e tira a casca do arroz integral, ele se torna arroz branco. Deixa apenas a porção mínima. Exemplo disso é a farinha de trigo, né? Já falei do arroz aqui, onde a casca é retirada e sobra apenas a parte branca, onde não tem tantos nutrientes. Outro exemplo é o arroz branco que foi retirado da casca e polido. Então você tem o arroz branco só sem a casca e você tem o arroz branco que é polido, ou a gente chama de parbolizado. Também é pobre em nutrientes aí, evite esse tipo de coisa, prefira os integrais. Sem contar que o teor de alguns componentes fica exacerbado. Exemplo do glúten e da baixa de outros nutrientes, como ferro, ácido fólico e vitaminas. Você já reparou que você compra um alimento, às vezes ali no mercado, e está escrito assim, acrescentado ou acrescido, fortalecido com ácido fólico, ferro e vitaminas? Por que você acha que acontece isso? Porque é um alimento tão ruim que foi processado ali pela indústria que foi embora todos esses nutrientes. Então, fique atenta, porque é ruim para você. Alimentos dessa linha vão deixar você sem nutrientes. Às vezes você acha que está cheio ali de nutrientes, não está não. Medicações e depressão. Existem medicamentos que retiram, né? Como eu já falei, depressão é retirar coisas do nosso corpo, né? Da absorção. Então vamos lá. Existe uma relação entre o inibidor da bomba de prótons. O que é isso? É o famoso omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos os ol da vida. O que eles fazem conosco? Eles modificam a nossa flora de intestino, ou seja, nas nossas bactérias boas. Eles retiram beta-caroteno, boro, cálcio, cobre, zinco,
Ácidos digestivos, óbvio, você reduz os ácidos digestivos. Então, isso não é muito bom para a sua digestão. Além disso, antagonista de receptores A2. Você tem outros medicamentos, como ranitidina e famotidina, que hoje não estão sendo muito utilizados, mas algumas áreas do país, algumas fórmulas manipuladas ainda contêm esses elementos. Eles debilitam ácido fólico, ferro, fósforo, selênio, tiamina, que é a vitamina B1, vitamina B12, vitamina C, D, E e K. Então, olha só, vale a pena você cuidar da sua saúde e perder todos esses nutrientes tomando esses remédios? Pense 2 vezes. Eu tomo muito cuidado na prescrição desses medicamentos. Então, outra coisa, quando você suspende o ácido do estômago, pode ser um erro, pois é necessário o ácido no estômago para ver a quebra dos alimentos que você ingeriu, principalmente ajudando na absorção da vitamina B12 e quebrando as moléculas ali de proteínas. Então, vamos pensar 2 vezes em tomar os omeprazóis da vida, só realmente em casos realmente necessários, pode ser bem indicado. Estrógenos e progesterona são hormônios que ocorrem principalmente nas mulheres, mas ocorrem também em alguns homens, a incidência de estrógeno. Mas basicamente, o remédio ligado a eles é as pílulas anticoncepcionais e a reposição de estrógeno que às vezes se faz na menopausa. E pílulas combinadas, que tem uma combinação de hormônios. O que acontece? Você atrapalha a flora intestinal, né? Se você assistiu ali minha aula de intestino, veja lá que eu estou falando sobre isso. Atrapalha o DHEA, que é a diepreandrosterona, que é um hormônio importante ali para nossas reações, né? O ácido fólico, o magnésio, a melatonina, que é produzida ali pelo cérebro e nos ajuda a equilibrar as fontes hormonais, inclusive. Riboflavina, que é um vitamina, selênio, que é um mineral, tiamina, que é uma vitamina, a vitamina A, B5, B12 e C, e o zinco, que é fundamental para o funcionamento tiroidiano. Os antibióticos. Nós temos aqui as penicilinas, a ciprofloxacina, que é muito utilizada para infecções urinárias, em pessoas que acabam tendo repetição. Cefalexina também é um antibiótico para quadros de rinite, sinusite, amidalites, doenças de pele. E o que acontece? Olha lá, leva embora a sua flora intestinal, a vitamina do complexo B, o cálcio, o magnésio e o ferro. E a utilização exagerada do antibiótico, que infelizmente a gente tem muito hoje em dia, principalmente em situações de uso questionável, ou seja, foi dado o antibiótico sem ter muita certeza de uma infecção, ele acaba atrapalhando bastante aí o equilíbrio do seu sistema imunológico, afetando o intestino e, obviamente, piorando a sua tireoide. A função tiroidiana e os nutrientes. Então, olha aqui, o hipotiroidismo, por si só, já confere uma pobre extração de nutrientes, como vitaminas e minerais dos alimentos. Então, quem tem hipotiroidismo já tem dificuldade de tirar ou extrair nutrientes dos alimentos. Por isso que ocorre, muitas vezes, a falta dessas vitaminas. A falta do ácido estomacal, que a gente chama acloridria, ou seja, sem ácido clorídrico, constipação intestinal, digestão incompleta dos alimentos, fibroses, vegetais, são associados ao hipotiroidismo. Os testes da função hepática do fígado ficam alterados. No hipotiroidismo ocorre a redução do processamento da bilis, ali aquela substância amarela que a gente tem produzida pelo fígado, e vesícula, com digestão inapropriada de gorduras. Então ainda mais quem tem uma colecistectomia, ou seja, você retirou a vesícula do seu corpo, fez uma cirurgia porque tinha pedra ou coisa parecida, mais difícil ainda, porque você não produz o ácido biliar, e isso vai causar problema, né? Então essa digestão inapropriada da gordura, que é ocasionada pela falta da bilis, vai dar deficiência da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K, com maior chance de você até formar o cálculo biliar. Então pode ser um causador da formação do cálculo, muito comum em pessoas que têm o hipotiroidismo. Então, voltando aqui para a questão de abordar as depressões, né, como você aborda, você
toma cuidado com abaixar o seu ácido estomacal. Então pense 2 vezes em tomar uma substância que reduz o ácido do seu estômago. Lembra dela, omeprazol e derivados dele. Então, as enzimas digestivas e os probióticos e suplementos ácidos que devem ser pensados para ajudar a digestão desses alimentos proteicos. Então, você deve usar enzimas digestivas, você deve usar os alimentos probióticos, já falei aqui de algumas reposições, enzimas digestivas como a pancreatina, a amilase, tem várias que você pode estar usando, existem produtos prontos no mercado. A betaína com a pepsina não é difícil de ser encontrada, então betaína com pepsina ajuda a melhorar o ácido estomacal e ajuda a melhorar a sua digestão, principalmente se o seu intestino está preso. Vamos trabalhar muito com betaína e pepsina, e é um suplemento ideal para utilização durante as refeições, principalmente quando você come proteínas animais, como carne vermelha, como carne de porco. É muito importante você ter uma enzima para te ajudar. E pode ser usado como alternativa ao suco de limão, vinagre de maçã, que ajudam a melhorar a produção ácida. O vinagre de maçã, principalmente se ele for orgânico, não adianta você comprar aquele que tem no supermercado para salada. Aquele vinagre não tem fermentação natural. Você tem que comprar aquele vinagre que é feito com a fermentação natural das maçãs, utilizar o suco de limão, que ele pode te ajudar muito a melhorar o quadro digestivo e a absorção de vitaminas. A vitamina B12, então, é uma vitamina que eu digo essencial, essencialíssima, e infelizmente nós estamos tendo uma falta absurda na população da vitamina B12, porque ela é responsável por atuar nos nervos, por atuar no nosso sangue, na parte da digestão, anemia e muita coisa mais. Então olha só, a falta de B12 pode estar associada à anemia. Existe um tipo de anemia que chama-se megaloblástica, que você fica com as hemácias maior do que o tamanho normal. A baixa produção de ácido hidroclorídrico, esse ácido hidroclorídrico é o ácido do seu estômago, comumente encontrado no hipotireoidismo, aumenta muito o risco de falta de B12. Se você não tem ácido no estômago, a sua B12 não vai absorver direito. A utilização de alimentos, principalmente pães, cereais fortificados com ácido fólico, podem mascarar os exames de laboratório em relação a B12. Então, cuidado com essas coisas que estão sendo sempre suplementadas, que você pega, lê no rótulo ali no supermercado e acha lindo aquilo. Para com isso. Vamos suplementar o que é devido. Os vegetarianos podem ter falta de B12, pois os vegetais não têm B12 suficiente. Você não precisa parar de ser vegetariano, mas tome cuidado com a suplementação do B12, porque os vegetais não fornecem isso para você. Vai atrás de fazer um exame e tomar a vitamina B12 natural, que não é de origem animal, que já existe e você pode comprar. A suplementação com a forma correta da B12 é esta aqui, ó. Você procure por metilcobalamina, que é a melhor forma de você usar a B12. Então, está aqui para você saber. As vitaminas C, vitamina E, beta-caroteno e vitamina A são fundamentais para o funcionamento tiroidiano também. Essas vitaminas atuam contra os radicais livres, que são aqueles processos químicos que sujam o nosso corpo, que inflamam o nosso corpo, que enferrujam o nosso corpo, protegendo o seu corpo do dano causado por uma reação, de uma espécie de oxigênio, que nós chamamos peróxido de hidrogênio, que causa reações oxidativas e dano nas células da tireoide. Então, as vitaminas que estão aqui, C, E, beta-caroteno e vitamina I, são fundamentais. A vitamina C tem uma ação antioxidante, geralmente quando você usa acima de 600 miligramas, e a vitamina A e o selênio entre 200 e 400 miligramas do selênio. Então você pode usar 600 miligramas de vitamina C, você pode usar o selênio, entre 200 e 400, se ele for associado com a vitamina A. O beta-caroteno existe em abundância nas cenouras, abóboras, batata doce, tudo que é amarelinho.
E a cor amarela da pele de quem come muito desses alimentos é mais comum no hipotireoidismo, onde existe a dificuldade na conversão do beta-caroteno, devido à falta dos hormônios da tireoide. Então, quando você come muita coisa amarelinha, cenoura, você come abóbora, você come vegetais amarelos ou laranjas, o que acontece com você? Você fica com a pele mais amarela. Então, aquela pessoa que tem a mão amarelada, ela é meio de cor amarelada. E ela não é japonês não, gente. Ela é uma pessoa que tem essa dificuldade na conversão do beta-caroteno e realmente pode estar ligado com essa tireoide. O selênio é um caso à parte. Eu falo do selênio sempre separadamente porque é um elemento fundamental para a sua tireoide. O iodo dos alimentos, ele serve de um gatilho ali para a produção do peróxido de hidrogênio, como eu já falei, um radical livre, onde o iodo é convertido na forma ativa do iodo, sendo neutralizado pelo selênio. Então, se você não tiver o selênio adequadamente, o iodo vai sofrer dificuldade para funcionar na sua tireoide. Quanto mais iodo é ingerido, mais selênio é necessário para a neutralização da radiação do peróxido de hidrogênio. Caso contrário, mais anticorpos, que é aquele tal do anti-TPO e anti-tireoglobulina. Se você assistiu minha aula direitinho sobre exames, você vai ver esses exames lá, e são gerados, chamados de reação autoimune. Então, quando eu expliquei ali o hipotireoidismo, quando eu falei de reação autoimune, quando eu falei do intestino, eu estou falando disso aqui. Então, se eu tomo iodo, você sai tomando Lugol aí à torta direito, e você não repõe a necessidade de selênio, que é necessário usar em conjunto, você pode ter problemas de gerar mais radical livre e aumentar muito os anticorpos tireoidianos. A deficiência de selênio é reconhecida como um fator de risco do hipotireoidismo. Tem gente que às vezes repõe selênio e melhora muito as funções da tireoide, que principalmente da tal da Hashimoto. Bem como a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, e para quem faz remoção cirúrgica do estômago. Às vezes a pessoa tem um tumor, alguma coisa assim, ou faz a cirurgia da obesidade. E a doença celíaca é aquela doença que o indivíduo nasce com uma alteração genética, que ele é totalmente sensível aos produtos que têm glúten. Então o selênio é usado na forma e dosagem inadequada, ele pode ser tóxico. Então, se você pegar e tomar selênio excessivamente e não fazer um exame de controle, cuidado. Não é apenas você ir lá na farmácia, comprar e sair tomando por aí. Tome cuidado de fazer um exame, tome cuidado de ver o iodo, o selênio e outras coisas mais. A ferritina é outra epidemia de deficiência em pacientes hipotireoideus, em mulheres, que obviamente as mulheres menstruam. E a ferritina o que é, gente? Ferritina é o depósito do ferro. Então o ferro é necessário para o transporte do oxigênio no sangue. O ferro está lá no seu glóbulo vermelho, nas suas hemácias, e ele é responsável por gerar transporte no sangue. E a ferritina é uma proteína produzida no fígado que armazena o ferro dentro das células do organismo. Então a ferritina é o nosso depósito, ela ajuda a depositar o ferro. E ela é necessária para a produção e transporte do T3, que é o triiodotironina. A deficiência da ferritina é a principal causa de queda de cabelo, de perder cabelo nas mulheres. Os taninos da dieta que estão no chá preto, no chá verde, no café, além dos fitatos contidos em algumas sementes, clara de ovo, legumes e alguns grãos, podem afetar a absorção do ferro. Então, quando eu falo para vocês ali, para tomarem cuidado com o café, com o chá verde, com o chá preto, principalmente as coisas que têm muita cafeína, é aqui que eu estou me referindo. É o excesso de taninos, o excesso de cafeína para a absorção do ferro, atrapalha a absorção dos nutrientes. O nível de ferritina ideal, ele gira em torno de 90 a 110, mas hoje a gente tem considerado muito para o hipotireoidismo em torno de 100 a 150, tá bom? E a manutenção da acidez do estômago, já falei lá atrás, tem importância fundamental na absorção do ferro. Então, se você não tem ácido no estômago, não absorve ferro. Entendeu? Importante você ter esse conceito.
Vamos lá. O zinco. O zinco é um nutriente especialmente usado para formação de hormônios, principalmente testosterona no homem e hormônios da tireoide. Então, o zinco é importante para uma média de 100 diferentes reações enzimáticas. O elemento importante no sabor e no cheiro. Quando você não está sentindo sabor, não está sentindo cheiro, né? Pense no zinco, talvez você tenha que tomá-lo para melhorar. Detoxificação do organismo, limpar o organismo, fazer um detox. Cicatrização de feridas e olha lá, função da tireoide. O zinco não é armazenado no corpo, olha que informação importante. A ingestão diária do zinco é importante para manter níveis adequados. Se você não ingerir substâncias que têm zinco, aonde nós temos principalmente o zinco? Frutos do mar, que são os principais produtos, lógico que a gente não ingere às vezes muito esses produtos, vai ter deficiência. Então você tem que manter um suporte de zinco. Deficiência, ela pode piorar as funções do fígado nos exames e diminuir a fosfatase alcalina. Então são 2 exames que a gente faz. A fosfatase alcalina, para você ver as funções, se a fosfatase alcalina estiver baixa, você pode estar com deficiência de zinco. Vai lá para o seu médico, pede para ele pedir para você fosfatase alcalina. E o que ele precisa pedir para ver seu fígado? TGO, TGP, gama, GT. Tem lá na minha seção de exames, vai lá e dá uma olhadinha. Fator importante é que o excesso de zinco leva à redução do cobre no organismo. Então, se você está se entupindo de zinco, tomando um suplemento alto em zinco, ou achando que só tomar um montão é importante, tome cuidado, porque você pode ter uma depressão do cobre. Então, quando eu faço exames, eu posso pedir a dosagem de zinco, a dosagem do cobre, a dosagem do selênio, a dosagem do magnésio, e assim vai. Olha lá no meu setor de exames. A tirosina, ela é importante para o funcionamento da tireoide. A tirosina, ela é um aminoácido que está constituído em alguns alimentos. E ela é indispensável. Olha o que eu estou escrevendo aqui. Olha aí. Indispensável para a produção do hormônio da tireoide. Pode aumentar os hormônios da suprarrenal. Como vocês vão ver numa aula que eu vou dar, existe uma tríade, que é suprarrenal, tireoide e pâncreas. Então, ela está envolvida com isso. E se a pessoa, pode aumentar os hormônios da suprarrenal também, que pode ser bom se a pessoa estiver deficiente, ruim e se estiver com excesso. Então, a gente precisa ter a tirosina equilibrada. Doses elevadas precisam de precaução no uso. Então, eu sempre falo, cuidado de ficar suplementando sem saber o que fazer, ou sem ter orientação adequada. Glutamina é um outro elemento importante. É um aminoácido essencial para o corpo e essencial para o hipotireoidismo e para a proteção do intestino e pessoas estressadas. A glutamina é muito usada aí pelas nutricionistas, é muito usado por nós para conferir uma proteção ali no seu intestino. Vamos lá. Certos indivíduos com hipotireoidismo têm uma variação genética que está ligada à ativação do ácido fólico. Então, eles não conseguem absorver adequadamente o ácido fólico. Esta variação está presente em mais de 55% de europeus e é muito comum nos casos de hipotireoidismo. O que é essa alteração genética? Os genes do MTHFR, que faz a conversão da homocisteína, que é um exame que eu falo para todo mundo fazer. Então, se você nunca fez uma dosagem de homocisteína, vai lá, pede para o seu médico o que você quer fazer e veja quanto está. Se ela estiver acima de 8, você tem que tomar uma providência para correção da homocisteína. Ou, eventualmente, se ela está em níveis muito elevados, acima de 20 para cima, você deve pedir para ele fazer o exame genético do MTHFR. Isso daqui é uma sigla abreviada, tá, gente? Todo mundo conhece como essa sigla. E você pode ter metionina, bloqueando esse processo, que é um aminoácido também, aumentando esses níveis de homocisteína. E é um marcador de risco para doença inflamatória e doenças do coração, vasos sanguíneos. Os nutrientes envolvidos nesse aumento da homocisteína e, consequentemente,
em decorrência dessa mutação genética aqui do MTHFR, atrapalha, obviamente, o ácido fólico. Então, muita gente acaba dosando o ácido fólico, vai lá e os níveis estão compatíveis com o que vem no laboratório. Muito cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes o nível de ácido fólico vem alto e você está faltando ácido fólico, principalmente se você tiver essa mutação no gene MTHFR. Então, peça lá para o teu médico fazer um exame da mutação do gene MTHFR. Por quê? Mesmo que você tenha ácido fólico em níveis normais, eu considero acima de 15 o nível normal, entre 15 para cima. Eu considero a vitamina B6 em torno de 10 um nível bom, e eu considero a vitamina B12 acima de 500 um nível bom, em termos de 700 a 900. Então, se você dosou essas vitaminas e não tem o nível que eu estou falando aqui para você, fica esperta e vai atrás disso. Nutrientes. Os antinutrientes. Então, o que é um goitrogênico? Você precisa saber esse termo, goitrogênico. São substâncias que interferem na produção dos hormônios da tireoide, pois elas têm um negócio que chama glucosinolatos. Olha aqui, ó. Lembre bem desse nome. Você não precisa ficar aí guardando isso, achar que isso é esdrúxulo, mas você precisa saber que essas substâncias que eu vou falar bloqueiam o iodo na tireoide. Então, vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, nabo, rabanete, couve de Bruxelas, tem muita quantidade de glucosinolatos e são goitrogênicos. Mas uma ressalva. Como que você pode comer esses alimentos? Que eles também são importantes para você. Nunca coma eles direto. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Nunca coma esses alimentos continuamente na forma crua. Coma esses alimentos fermentados ou cozidos no vapor ou levemente cozidos para eles não estarem crus. Aí sim você vai estar comendo eles da melhor forma possível. Porque se você começar a bater esses alimentos cru, então tem pessoas que fazem aqueles sucos vegetais ali, o suco verde, e colocam couve-flor, colocam repolho, colocam coisas, nabo, rabanete, né? Você tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Ela está na forma cru, e se você usa constantemente, ela pode atrapalhar a função tiroidiana. E indivíduos que têm deficiência do iodo, esses alimentos podem causar problemas se ingeridos frequentemente. Então, olha lá, frequentemente. Porém, nos indivíduos que não têm a deficiência, eles nada podem fazer, vírgula, em parte, porque se você usa demais na forma crua e não usa na forma fermentada, eles podem realmente te dar problema. Os vegetais na forma crua podem ser goitrogênicos. Cozidos ou fermentados são a melhor forma de consumir. Está escrito aqui para você não esquecer. Vamos indo. Antinutrientes. Óleo de canola. Ele deve ser evitado por quem tem hipotireoidismo devido ao efeito goitrogênico. Bloqueia ações da tireoide. O óleo de canola que você acha no supermercado, ele é um óleo de canola que é refinado. Então, os óleos refinados, como soja, canola, milho, você tem que tomar muito cuidado. Procure usar um óleo mais puro, um óleo vegetal extraído a frio, como azeite, óleo de coco, óleo de palma, óleo de abacate, que você vai ter um óleo muito mais legal para você estar trabalhando. Soja, olha lá. A soja é um alimento especialmente goitrogênico. Os elementos da soja, as isoflavonas, genisteína, daidzeína e gliciteína bloqueiam a atividade da enzima TPO, que é aquele marcador ali que a gente faz para ver se a pessoa tem o hipotireoidismo autoimune. Então, cuidado com a soja, né, principalmente na forma do grão, né, in natura. Se ela não for fermentada, é um problema. A gente vai usar ela na forma fermentada de preferência, na forma do miso, na forma do natto.
E os efeitos antitiroidianos ocorrem aumentando a perda da fração circulatória do T4 no sangue via a bilis ali, que é aquela substância amarela que fica na sua vesícula. Então, quando você usa esses alimentos, cuidado com a soja na forma natural. O pães-su, ele tem isoflavonas, igualmente como a soja, não sendo um bom substituto. O que é pães-su? Pães-su é um alimento que se usa para pássaros e alguns vegetarianos usam bastante na substituição da soja, porque pode ser feito leite, você pode fazer ele cozido, né? Então cuidado com o pães-su também. Então, se for usar soja, procure usar na forma fermentada. Procure alguém que seja de origem oriental, ele vai te orientar como seria uma forma de você consumir a soja fermentada, que não é tão mal assim. E olha lá, aqui eu estou colocando um quadro para você bastante interessante, que é a soja, o pães-su, que tem os flavonoides, ele diminui a ação da TPO, a batata doce, o sorgo, a mandioca, que tem o glucosídeo cianogênico metabolizado em tiocianatos. Olha que nome, né? Que nome difícil, né, gente? Mas o que ele faz? Ele inibe a iodine na tireoide. Então, cuidado se você usa mandioca demais, tapioca demais, batata doce demais, né? Pode atrapalhar a absorção do iodo na tireoide por causa desse palavrão aqui que eu deixei para você aqui escrito. O óleo de coco de babaçu, né? Ele tem flavonoides que inibe a tiroperoxidase, que é aquele componente que eu falei na aula de exames também. Vegetais crucíferos, já falei, inibe a ação de iodo. As algas marinhas têm excesso de iodo, pode inibir a produção de hormônios tiroidianos. Ah, doutor, mas eu preciso de iodo? Quer dizer que se eu como água também em excesso, isso é ruim para mim? Sim. Se você usar iodo demais, você pode bloquear a ação dos hormônios da tireoide. Por isso que eu digo para todo mundo, cuidado de tomar iodo. Não saia por aí ouvindo vídeos no YouTube, achando que iodo é bom para todo mundo, e sair por aí usando um monte de Lugol. Cuidado. Desnutrição. A deficiência da vitamina A aumenta a estimulação do TSH, atrapalha a sua função tiroidiana. A deficiência do ferro, a baixa da ferritina, reduz a atividade na TPO. E a deficiência de selênio, como eu falei, acumula o tal do peróxido de hidrogênio, que é um radical livre e vai atrapalhar a ação dos hormônios. Legal, gente? Espero que você tenha aproveitado aí essas informações. Vamos tomar cuidado na suplementação de nutrientes. Faça sempre exames. Peça para o seu médico. É um direito seu fazer exames para ver como estão os seus nutrientes. E, acima de tudo, controle, equilibre esses nutrientes. Eles são fundamentais para a sua melhora. Ok? Então, vamos logo para o próximo episódio aí. Eu vou estar falando de coisas muito interessantes. Nós vamos falar também sobre os alimentos, as dietas. Então, me acompanhe aí. Não pule as minhas aulas, ok? Um abraço.